No coração da Europa, duas imagens contam uma história de poder em transição. De um lado, as lendárias fábricas da Alemanha, outrora o motor do mundo, agora silenciam em meio à estagnação e à incerteza. Do outro lado, na Polônia, novas gigafábricas zumbem com uma energia implacável, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há apenas 30 anos, a Polônia era uma nação falida, esmagada sob o peso da dívida e da história. Hoje, seu crescimento econômico humilha o resto do continente. Enquanto a Alemanha registrou um crescimento negativo, a Polônia cresceu quase 30% na última década. Como isso aconteceu? Como um país que foi literalmente apagado do mapa por mais de um século, devastado por 2 guerras mundiais e estrangulado pelo comunismo, está agora desafiando seu antigo dominador pelo trono econômico da Europa? A resposta não está nas manchetes. Está em uma guerra econômica secreta, travada com estratégias brilhantes, apostas de trilhões de euros e uma sede de vingança histórica que está mudando o mundo diante dos nossos olhos. Para entender a massa ascensão milagrosa da Polônia, precisamos voltar a 1989. O Muro de Berlim caiu, mas para a Polônia, a liberdade tinha um preço devastador. O país estava em ruínas. A hiperinflação atingia quase 600%. As prateleiras das lojas estavam vazias. A dívida externa era impagável. A economia socialista centralizada havia entrado em colapso total, deixando para trás uma indústria obsoleta e uma população desesperada. Era um Estado falido em todas as definições da palavra. A Polônia não estava apenas atrás da Europa Ocidental. Estava em um universo econômico diferente. A tarefa de reconstruir não parecia apenas difícil, parecia impossível. Qualquer observador racional da época teria apostado que a Polônia levaria um século para se recuperar, se é que conseguiria. Eles estavam errados. O que aconteceu a seguir foi uma das apostas econômicas mais radicais e dolorosas da história moderna, um tratamento de choque que curaria o paciente ou o mataria. O arquiteto desta aposta arriscada foi Leszek Balcerowicz, o ministro das Finanças. Seu plano, conhecido como terapia de choque, era brutalmente simples: amputar a gangrena do socialismo para salvar o corpo da nação. Da noite para o dia, o controle de preços foi abolido. O governo cortou subsídios maciços a empresas estatais ineficientes. A moeda, o zloty, foi drasticamente desvalorizada e tornada conversível. As fronteiras foram abertas ao comércio e ao investimento estrangeiro. Foi uma liberalização econômica em velocidade máxima, sem anestesia. O resultado imediato foi o caos. O desemprego disparou. Empresas estatais, incapazes de competir, fecharam aos milhares, jogando milhões de pessoas nas ruas. Muitos poloneses sentiram que seu país estava sendo vendido a preço de banana para corporações ocidentais. Foi uma pílula amarga, um sacrifício imenso exigido de uma geração que já havia sofrido tanto. Mas por baixo da dor, as sementes de um novo capitalismo polonês estavam sendo plantadas, esperando o momento certo para germinar. Enquanto a Polônia passava por essa transformação dolorosa, a Europa Ocidental observava com uma mistura de admiração e apreensão. A queda da cortina de ferro era uma vitória, mas a instabilidade em sua fronteira oriental era uma ameaça. A solução veio na forma da maior transferência de riqueza da história do continente. Em 2004, a Polônia juntou-se à União Europeia e quase que instantaneamente as comportas financeiras se abriram. O país se tornou o maior beneficiário líquido dos fundos de coesão da UE, recebendo mais de 200 bilhões de euros. Esse dinheiro não foi um cheque em branco, foi um catalisador. Ele construiu autoestradas, onde antes havia estradas de terra, modernizou ferrovias da era soviética, ergueu estádios, aeroportos e parques tecnológicos. Para cada euro que a Polônia recebia, o governo e empresas privadas investiam ainda mais. Essa injeção maciça de capital, combinada com a base lançada pela terapia de choque, criou as condições perfeitas para uma explosão econômica. Inicialmente, a relação econômica entre a Polônia e a Alemanha parecia simples e previsível. A Alemanha era a potência industrial, a mestre. A Polônia era a aprendiz, a oficina. Empresas alemãs como a Volkswagen e a Mercedes-Benz mudaram partes de sua produção para a Polônia, atraídas por salários mais baixos, uma força de trabalho qualificada e a proximidade geográfica. A Polônia se tornou uma parte crucial da cadeia de suprimentos alemã. Para cada carro alemão vendido, havia uma alta probabilidade de que dezenas de componentes tivessem sido fabricados em cidades polonesas como Wrocław ou Poznań. Era um acordo que beneficiava ambos os lados. A Alemanha mantinha sua competitividade global e a Polônia ganhava empregos, tecnologia e know-how. Mas algo que os estrategistas alemães não previram estava acontecendo. Os aprendizes poloneses não estavam apenas montando peças, eles estavam aprendendo. Eles estavam observando, adaptando e silenciosamente planejando competir. Enquanto as empresas polonesas cresciam à sombra do gigante alemão, o país guardava uma arma secreta em sua política monetária.
Ao contrário de muitos de seus vizinhos da Europa Central, a Polônia nunca adotou o euro. Manter sua própria moeda, o zloty, foi uma das decisões mais inteligentes e consequentes de sua história moderna. Quando a crise financeira global de 2008 atingiu o mundo, países da zona do euro, como a Grécia e a Espanha, ficaram presos a uma moeda forte que estrangulou suas exportações. A Polônia, no entanto, tinha flexibilidade. O Banco Nacional da Polônia permitiu que o zloty se desvalorizasse, o que significa que, da noite para o dia, os produtos poloneses se tornaram muito mais baratos e atraentes no mercado internacional. Enquanto o resto da Europa mergulhava em uma recessão profunda, a Polônia foi o único país da União Europeia a evitar completamente a contração econômica. Manter o zloty não foi um ato de ceticismo europeu, mas um golpe de mestre em pragmatismo econômico. A resiliência demonstrada durante a crise de 2008 deu confiança às empresas polonesas. Elas não eram mais apenas fornecedoras para o Ocidente. Estavam prontas para se tornarem marcas globais por direito próprio, e os campeões começaram a surgir. No mundo dos games, a CD Projekt Red, de Varsóvia, lançou The Witcher, uma franquia que se tornou um fenômeno cultural global, rivalizando com os maiores estúdios americanos e japoneses. Na logística, um homem chamado Rafał Brzoska revolucionou a entrega de pacotes com a InPost e seus armários de encomendas automatizados, expandindo-se agressivamente por toda a Europa e desafiando gigantes como a Amazon e a DHL. Na moda, a LPP, muitas vezes chamada de a Zara do Leste, construiu um império de fast fashion com marcas que agora são onipresentes em shoppings de Londres a Dubai. Essas empresas não eram cópias de modelos ocidentais. Eram inovadoras, ágeis e impulsionadas por uma ambição feroz de provar que a Polônia poderia liderar, e não apenas seguir. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso, uma bomba relógio demográfica estava prestes a explodir. Após a entrada na UE, milhões de poloneses jovens e talentosos partiram em busca de salários mais altos no Reino Unido, na Alemanha e na Irlanda. Foi uma sangria de capital humano que ameaçou paralisar o crescimento do país. Mas a história, mais uma vez, interveio de forma inesperada. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 desencadeou a primeira grande onda de imigração da Ucrânia para a Polônia. Milhões de ucranianos, culturalmente e linguisticamente próximos, preencheram as lacunas no mercado de trabalho, desde a construção civil até o setor de tecnologia. A invasão em grande escala em 2022 acelerou drasticamente essa tendência. O que poderia ter sido uma crise demográfica se transformou em um bônus demográfico. Essa infusão de mão de obra e talento permitiu que a economia polonesa continuasse a funcionar a todo vapor, adiando, pelo menos por enquanto, o acerto de contas com o envelhecimento da população. Enquanto a Polônia resolvia silenciosamente seu problema demográfico, também fazia uma aposta geopolítica ousada que a separaria do resto da Europa. Por décadas, a Alemanha baseou sua prosperidade no gás russo barato. Berlim via os gasodutos como pontes de cooperação. Varsóvia, com sua longa e dolorosa história de agressão russa, via-os como correntes de dependência. Muito antes da invasão da Ucrânia, a Polônia começou a se divorciar energeticamente da Rússia. Investiu pesado na construção de um terminal de gás natural liquefeito, GNL, no Mar Báltico, capaz de receber navios-tanque dos Estados Unidos e do Catar. Eles construíram um novo gasoduto para a Noruega. Começaram a planejar agressivamente a construção de suas primeiras usinas nucleares. Quando a Rússia finalmente fechou as torneiras de gás para a Europa, em 2022, a Alemanha entrou em pânico. A Polônia, por outro lado, estava preparada. Sua soberania energética não era mais apenas uma questão de segurança nacional, tornou-se uma vantagem econômica decisiva. A guerra na Ucrânia não apenas validou a estratégia energética da Polônia, ela acendeu um novo motor para sua economia, a indústria de defesa. A Polônia percebeu que a paz na Europa havia acabado e agiu com uma velocidade e escala que chocou seus aliados da OTAN. O governo de Varsóvia embarcou em um dos maiores programas de rearmamento do mundo. Centenas de tanques, K2 e obuseiros Knovs foram comprados da Coreia do Sul. Jatos de combate F-35 e sistemas de foguetes HIMARS foram encomendados dos Estados Unidos. O orçamento de defesa polonês disparou para mais de 4% do PIB, o mais alto da OTAN. Isso não é apenas sobre defesa, é sobre poder. Ao se tornar a maior potência militar terrestre da Europa, a Polônia não está apenas se protegendo da Rússia, está reivindicando a liderança na segurança do flanco oriental da Europa, um papel que a Alemanha se mostrou relutante ou incapaz de desempenhar. E cada tanque, cada míssil, cada soldado é um estímulo econômico maciço. Agora vamos virar a câmera para o oeste, para a Alemanha. O antigo colosso da Europa está no meio de uma tempestade perfeita. O modelo econômico alemão, que funcionou brilhantemente por décadas, está quebrando em todas as frentes. Sua base industrial, dependente do gás russo barato, tornou-se subitamente não competitiva.
Seu modelo de exportação, focado em vender máquinas de alta qualidade para a China, está sendo ameaçado pela própria China, que agora produz suas próprias máquinas. Sua população está envelhecendo rapidamente, criando uma escassez de mão de obra qualificada que a burocracia alemã parece incapaz de resolver através da imigração. A lendária infraestrutura do país está em declínio e a transição para uma economia verde está se mostrando mais lenta e cara do que o esperado. O Krankenmann Europas, o homem doente da Europa, é um título que a Alemanha não ouvia desde os anos 90. Mas hoje, ele parece assustadoramente preciso. A justaposição desses dois destinos é impressionante. De um lado, uma Polônia dinâmica, faminta e em ascensão. Do outro, uma Alemanha complacente, envelhecida e em estagnação. E o resultado é uma grande inversão de poder e capital que está se desenrolando em tempo real. Por anos, o dinheiro fluiu da Alemanha para a Polônia, na forma de investimentos. Agora, o capital está começando a fluir na direção oposta. O bilionário polonês Michał Sołowów, por exemplo, está investindo em projetos de energia nuclear na Alemanha. Empresas alemãs não estão mais apenas terceirizando a produção para a Polônia, elas estão movendo centros inteiros de pesquisa e desenvolvimento para lá, em busca de talento e dinamismo. O salário médio polonês, embora ainda menor, está crescendo a um ritmo muito mais rápido que o alemão. O sonho polonês está se tornando uma realidade, e para muitos ele parece mais atraente do que o antigo modelo alemão. O setor de tecnologia é talvez o campo de batalha mais claro para essa nova rivalidade. A Alemanha, apesar de seu poderio industrial, nunca conseguiu criar um ecossistema de startups vibrante que pudesse competir com o Vale do Silício. A Polônia, por outro lado, está se tornando um hub tecnológico inesperado. Cidades como Cracóvia e Varsóvia estão repletas de centros de desenvolvimento de gigantes como Google e Microsoft, mas também de milhares de startups locais. O país tem uma reserva de engenheiros de software altamente qualificados e famintos por sucesso. Eles não estão apenas escrevendo código para empresas estrangeiras, estão construindo suas próprias. De fintechs a empresas de cibersegurança e inteligência artificial, a inovação está florescendo. A Polônia entendeu que o futuro não será ganho apenas com a fabricação de peças de carro, mas com a criação de propriedade intelectual. É uma transição que a Alemanha está lutando para fazer. Outro pilar da ascensão polonesa é a logística. Olhe para um mapa da Europa. A Polônia está no centro. É a porta de entrada entre o leste e o oeste. Por anos, essa posição geográfica foi uma maldição, tornando-a um campo de batalha para impérios vizinhos. Hoje é sua maior bênção econômica. Com a guerra na Ucrânia e o desacoplamento da Rússia, a Polônia se tornou o centro logístico e de trânsito para todo o flanco oriental da OTAN. Ajuda militar, ajuda humanitária, bens comerciais, tudo flui através dos portos, ferrovias e estradas da Polônia. O governo está investindo dezenas de bilhões de euros no Centralny Port Komunikacyjny, um megaprojeto de um novo aeroporto e hub ferroviário, projetado para ser um dos maiores da Europa, rivalizando diretamente com Frankfurt e Amsterdã. A Polônia não quer mais ser uma ponte, ela quer ser o destino. Essa ascensão econômica também está alimentando um novo senso de orgulho nacional e assertividade política. Varsóvia não está mais disposta a aceitar ordens de Berlim ou Bruxelas. Seja em questões de política migratória, reformas judiciais ou estratégia energética, a Polônia tem demonstrado uma vontade crescente de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso crie atritos com seus parceiros da UE. Essa postura é muitas vezes vista no Ocidente como problemática ou populista, mas dentro da Polônia, ela ressoa com uma população que sente que, por séculos, seu destino foi decidido por potências estrangeiras. A mensagem é clara: a era da subserviência acabou. A Polônia não é mais o parente pobre da Europa. É uma potência por direito próprio, com seus próprios interesses e sua própria visão para o futuro do continente. Este novo nacionalismo econômico é uma força poderosa que impulsiona o país. Vamos falar sobre um fator psicológico crucial: a fome. A Alemanha, após 70 anos de paz e prosperidade, tornou-se, em certo sentido, vítima de seu próprio sucesso. Gerações cresceram esperando um alto padrão de vida, segurança no emprego e um generoso estado de bem-estar social. A complacência se instalou. Na Polônia, a memória da pobreza e da opressão ainda está viva. A geração que lidera o país hoje cresceu em um mundo de escassez. Eles viram o que significa não ter nada e estão determinados a nunca mais voltar para lá. Essa fome coletiva por sucesso, essa vontade de trabalhar mais, de assumir mais riscos, de sacrificar o presente por um futuro melhor, é uma vantagem competitiva que não pode ser medida em planilhas de PIB. É o combustível de foguete intangível que impulsiona a economia polonesa, enquanto a Alemanha parece estar ficando sem energia. Um exemplo concreto dessa diferença de mentalidade é a burocracia. Na Alemanha, obter uma licença para construir uma nova fábrica ou até mesmo uma turbina eólica pode levar anos de papelada e disputas legais. O processo é lento, pesado e avesso ao risco.
Na Polônia, o tapete vermelho é estendido para os investidores. O governo agiliza as licenças e oferece incentivos fiscais generosos, especialmente em zonas econômicas especiais. O país tem uma atitude de fazer acontecer. Isso explica por que empresas como a Intel escolheram a Polônia e não a Alemanha para sua nova fábrica de semicondutores de quase 5 bilhões de dólares. E por que a Mercedes-Benz está construindo sua primeira fábrica de vans elétricas fora da Alemanha, justamente na Polônia. O capital, como a água, flui pelo caminho de menor resistência, e hoje esse caminho leva claramente para o leste. A rivalidade histórica entre a Polônia e a Alemanha adiciona uma camada emocional a essa competição econômica. Por séculos, a Polônia foi vítima da agressão alemã. A Segunda Guerra Mundial, em particular, deixou cicatrizes profundas. Varsóvia foi sistematicamente destruída, e 6 milhões de cidadãos poloneses, metade deles judeus, foram mortos. Essa história não foi esquecida. Hoje, quando a Polônia ultrapassa a Alemanha em métricas econômicas, não é apenas uma vitória estatística, é sentido como uma forma de justiça histórica. O governo polonês frequentemente levanta a questão das reparações de guerra da Alemanha, uma demanda de mais de $1 trilhão. Embora seja improvável que esse dinheiro seja pago, a questão serve como um lembrete constante de que a relação entre os dois países é muito mais complexa e carregada do que uma simples parceria econômica. No entanto, a ascensão da Polônia não está isenta de riscos significativos. O primeiro é o mesmo problema demográfico que foi temporariamente adiado. A taxa de natalidade da Polônia é uma das mais baixas da Europa. A dependência de mão de obra imigrante, principalmente da Ucrânia, pode não ser sustentável a longo prazo, especialmente quando a Ucrânia precisar de seus próprios cidadãos para a reconstrução pós-guerra. Sem uma solução de longo prazo para o envelhecimento de sua população, o motor econômico polonês pode começar a engasgar nas próximas décadas. A prosperidade pode, paradoxalmente, levar a uma queda ainda maior na taxa de natalidade, um problema que assombra muitas nações desenvolvidas, incluindo sua vizinha, a Alemanha. O segundo grande risco é a polarização política. A política polonesa é profundamente dividida entre um campo nacionalista conservador e um campo liberal pró-europeu. Essa batalha cultural e política tem, por vezes, levado a confrontos com a União Europeia sobre questões como o Estado de Direito e a independência judicial. Essa instabilidade política interna pode assustar investidores estrangeiros, que valorizam a previsibilidade e a estabilidade. Se as divisões se aprofundarem, elas podem minar a coesão social e a capacidade do país de tomar decisões estratégicas de longo prazo, colocando em risco os ganhos econômicos que foram conquistados com tanto esforço. A unidade que impulsionou a Polônia para fora das ruínas do comunismo pode se tornar sua maior vulnerabilidade. Por fim, há o fator geopolítico, que não pode ser ignorado: a Rússia. A posição da Polônia como um estado de linha de frente na nova Guerra Fria com a Rússia é tanto uma fonte de força quanto de vulnerabilidade. Sua importância estratégica para a OTAN atrai investimentos e apoio militar. No entanto, ela também a torna um alvo principal para a agressão russa, seja através de ataques cibernéticos, desinformação ou, no pior cenário, uma ação militar direta. A prosperidade da Polônia está intrinsecamente ligada à segurança da Europa. Qualquer escalada do conflito na Ucrânia ou instabilidade na região teria consequências imediatas e devastadoras para a economia polonesa. O futuro da Polônia não depende apenas de suas próprias políticas, mas também das ações imprevisíveis de seu vizinho volátil e hostil. Então, o que temos é uma inversão histórica. A Polônia, o eterno homem doente da Europa, está se tornando seu novo campeão. A Alemanha, o pilar de estabilidade e prosperidade, está cambaleando. A dinâmica de poder que definiu a Europa por gerações está sendo virada de cabeça para baixo. O aprendiz não está mais apenas imitando o mestre, está construindo sua própria oficina, com suas próprias ferramentas e suas próprias regras. A questão não é mais se a Polônia se tornará uma grande potência econômica europeia. A questão é: o que acontecerá quando ela se tornar a maior? A ascensão da Polônia não é apenas uma história de sucesso, é um terremoto geopolítico cujas réplicas serão sentidas em todo o continente e em todo o mundo por muitos anos. A história da ascensão econômica da Polônia é mais do que uma série de gráficos e estatísticas. É um testemunho da resiliência humana, da importância das decisões estratégicas e da forma como as marés da história podem virar de maneiras inesperadas. Ela nos mostra que o futuro não pertence necessariamente àqueles que são ricos e poderosos hoje, mas àqueles que são famintos, adaptáveis e dispostos a fazer as apostas ousadas que definem o amanhã. A Polônia enfrenta desafios imensos em seu caminho, desde a demografia até a política e a geopolítica, mas sua trajetória é inegável. O velho centro de gravidade econômico da Europa está se deslocando para o leste. E a questão que todos os líderes, investidores e cidadãos devem se perguntar agora é se estão preparados para este novo mundo. A Polônia conseguirá se tornar a verdadeira líder econômica da Europa, ou seus problemas internos e a instabilidade geopolítica irão frear sua ascensão?
Deixe sua opinião nos comentários abaixo.